Segunda-feira da Semana Santa. Hoje nós ouviremos do Evangelho, capítulo 12 do Evangelho segundo São João. João 12, de 1 a 11. Os primeiros 11 versículos, portanto, desse capítulo, né? O Evangelho de hoje começa justamente com essas palavras. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Pois bem, esse capítulo 12, ele tem algumas características interessantes, porque ele marca meio que uma divisão no Evangelho, como se tivesse sendo fechado um ciclo para se começar outro. O começo do Evangelho de João todo, ou pelo menos boa parte dele, é dedicado a contar, isso é muito próprio de João, a contar os sinais que Jesus realizava. Eu gostaria de frisar essa palavra, sinais. João não usa a palavra milagre, e isso tem um motivo. Os outros evangelhos narram que Jesus fez muitos outros milagres, etc. Mas João usa a palavra sinais e descreve só 7. Por quê? João quer fazer um paralelo, em alguns momentos, entre a missão de Jesus e a missão de Moisés. Moisés é meio que uma figura central na narrativa da Páscoa dos judeus. João quer colocar Jesus também como a figura central da verdadeira e última Páscoa. Mas se por um lado Moisés, para provar para o faraó que ele era um enviado de Deus, Deus diz que lhe seria concedido realizar 2 sinais diante do faraó. E lá no texto do Antigo Testamento são justamente essas as palavras que são usadas. Essa é a palavra que é usada, sinais. Então, se por um lado Moisés realizou só 2 sinais, João quer dizer que Jesus realizou 7. E o 7 na Bíblia significa a completude, a perfeição. Não vai haver nada a mais, né? Então, Jesus extrapola e completa essa obra da Páscoa que foi começada lá no Antigo Testamento e a encerra. Não haverá outra Páscoa depois da Páscoa de Jesus, né? Nada que a supere, nada que supere a obra de Jesus. Esses 7 sinais, o primeiro são as bodas de Caná, que você conhece, etc., né? O último é a ressurreição de Lázaro. Então, no capítulo 11, narra-se justamente a ressurreição de Lázaro. E o capítulo 12, que é o que a gente ouve hoje, ele faz meio que um balanço. E vai iniciar uma nova parte do livro, que também se desenrola ao redor do número 7. Mas não serão 7 sinais, como foi a primeira parte do livro, mas agora 7 dias. É a última semana, a semana definitiva, a mais importante de todas, a Semana Santa. Pois bem, o que resultou que Jesus tivesse feito esses 7 sinais? Resultou que houve quem acreditou nele. Então, o texto começa dizendo que Jesus foi para Betânia, lugar onde ele tinha ressuscitado Lázaro. E a cena toda se narra ao redor das figuras de Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, ao redor de uma mesa em um lugar chamado Betânia. Então, esses detalhes, eles mostram como é essa comunidade daqueles que acreditam em Jesus. Primeiro, vamos começar pelo lugar, Betânia. Betânia é uma palavra, o nome do lugar, né, Betânia, que significa em hebraico casa do pobre. Guarde essa informação porque daqui a pouco a gente volta nela, né? Estão ao redor de uma mesa e são irmãos. Você não consegue ver nenhum paralelo
com algo que a gente vive até hoje? Ora, essa comunidade dos que creem em Cristo é a igreja, que se reúne ao redor de uma mesa, a mesa da Eucaristia, a mesa do Senhor, e se senta com o Senhor. E por que é que nós nos sentamos ao redor da mesa como irmãos, junto com Jesus? Ora, essa família de Betânia, o Evangelho nos diz que eram amigos de Jesus. Então aí está uma bonita definição do que é a igreja. Somos irmãos entre nós, amigos do Senhor, e que nos sentamos à mesa para nos alimentarmos com Ele, ouvimos a sua palavra. Não nos esqueçamos que estão em Betânia, que é a casa do pobre. Isso também faz parte do que é a igreja, e já já a gente volta nisso. Pois bem, ali então nós vemos essas figuras, Marta, Maria e Lázaro. E cada uma dessas figuras acaba trazendo um aspecto do que significa ser igreja. Em primeiro lugar, vamos falar de Lázaro. Lázaro é aquele que estava morto, fazia 4 dias, inclusive fedia já, era um corpo podre. Jesus o ressuscita, o torna uma pessoa nova. E inclusive daqui a pouco se conta no Evangelho que por um gesto de uma das irmãs, a casa encheu-se de perfume. Olha que evolução, um corpo podre que fedia, de repente alguém que voltou à vida, cuja casa transborda perfume. Lázaro representa todos aqueles que, batizados, se tornam em Cristo uma nova criatura. Ou seja, nós nos aproximarmos de Jesus, nos depararmos com a sua mensagem, ao nos darmos conta que aquilo que Jesus ensina realmente funciona, faz sentido para a vida, nos faz pessoas mais felizes, mais leves, viramos gente nova, ficamos ressuscitados. E a vida deixa de ser uma podridão, deixamos de ter cara de vinagre, de azedume, que só fica criticando os outros, achando que está tudo muito ruim, que esse mundo está perdido. Não, isso é coisa da cova, isso é coisa do defunto. Se alguém está em Cristo, é criatura nova, Paulo fala. Nos tornamos exuberantes, né? Esse é o maior dom da ressurreição. Mas mais do que isso, o texto também fala que muitos iam a Betânia por causa de Lázaro e acabavam deixando o judaísmo e se convertiam. Então o ressuscitado, né, o cristão autêntico que se deixou ressuscitar por Jesus, incendeia o mundo com o seu testemunho. O cristão se torna uma chama que acende outras chamas, um entusiasta que entusiasma os outros, alguém que é otimista e por causa do seu otimismo esperança o mundo. Será que a gente está sendo isso? Deixa a pergunta, vamos adiante. Marta, por outro lado, serve, que também é uma característica essencial da igreja. Discípulo de Jesus Cristo que não serve a humanidade, que não tenta fazer com que o seu entorno se torne um lugar melhor, uma situação melhor, não está sendo fiel à sua vocação. Discípulo de Jesus Cristo é inquieto. Vê, olha, observa, percebe o que precisa ser melhorado e onde ele pode ajudar e se coloca a serviço. Isso Marta representa nessa família que é a igreja. E por fim, Maria. Maria é aquela que em outra ocasião sentou aos pés de Jesus para escutá-lo e que agora derrama uma quantidade imensa de perfume nos pés de Jesus. Esse gesto, a unção dos pés, o toque nos pés, é algo muito íntimo e que na cultura judaica e também um pouco na cultura romana era algo muito reservado à família, era algo íntimo demais. Até hoje ninguém fica tocando nos pés dos outros assim gratuitamente, né? De maneira que quem fazia isso a um homem ou era a sua esposa ou eram as suas filhas. A igreja ali representada em Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, também tem essa missão, a missão de contemplar o Cristo, de se derramar pelo Cristo,
de se apaixonar pelo Cristo e pela sua proposta. Então, se por um lado nós somos chamados a sermos testemunhas, como Lázaro, se por outro lado somos também chamados a sermos ativos trabalhadores e trabalhadoras do reino de Deus, por outro lado é inegável que nós precisamos alimentar esse nosso testemunho e o nosso serviço com uma vida de amor com relação a Jesus. Deixar-se apaixonar por Ele, aproximar-se dEle. Isso é a vida de oração que nos dá. E a figura de Maria, aí nessa comunidadezinha que é a igreja, representa isso. Mas diante desse gesto de Maria que derrama perfume nos pés de Jesus, como filha e como esposa, né, entendida de maneira simbólica, Judas não gosta do que vê e fala que aquele era um desperdício de dinheiro, onde já se viu perfumar os pés de Jesus daquela maneira, aquele perfume podia ser vendido e dado aos pobres o dinheiro. É claro que Judas não tinha nenhuma preocupação com os pobres, o próprio Evangelho de João fala que ele era ladrão, ele roubava dinheiro que era colocado na bolsa comum, né? Mas isso levanta a bola para que Jesus possa fazer uma outra afirmação interessante. Ele diz que pobres sempre os tereis. Pois então, quem são os pobres para o Evangelho? São aqueles, é claro, a quem falta o dinheiro, mas não só. Pobre, para aquilo que o Evangelho entende, são todos aqueles que de alguma maneira estão em desvantagem. São todos aqueles que são excluídos, todos aqueles que são marginalizados, todos aqueles que são vistos como desajustados da sociedade. E é justamente com essa turma com quem Jesus sempre andava. Jesus era cercado de gente desajustada, no sentido de que não se encaixava, não eram bem vistos. Betânia é a casa do pobre. A igreja, ou seja, nós cristãos, precisamos ser uma casa para o pobre, uma casa para o desajustado. Não significa simplesmente termos obras sociais, termos distribuição de cestas básicas, isso também, mas não só. Mas sermos casa de acolhida para quem não se sente acolhido em lugar nenhum. Seja por causa da sua condição social, seja por causa da sua origem, que veio de outro país, ou etc., seja por causa da sua orientação sexual, seja por causa da sua situação racial, né? Então, a igreja precisa ser casa para essas pessoas, precisa ser casa de acolhida, casa de mãe. A igreja é mãe. Pois bem, Jesus fala, pobres sempre tereis com vocês. Ele não está fazendo um programa social, fazendo uma análise sociológica, não. Jesus está chamando a atenção para uma coisa. Chegará um dia que ele não estará mais fisicamente no meio da igreja, como realmente não está. Esperamos a sua volta. Mas ele deixou vigários, ele deixou substitutos para a presença dele. E os substitutos, os vigários de Cristo na terra, são justamente esses pobres e desajustados. Afinal de contas, ele mesmo fala, em Mateus 25, tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Ora, então se Marta e Maria serviam e ungiam ao Cristo, hoje nós é que somos convidados a servir e a ungir aqueles que são pobres, que são marginalizados. E isso nos faz pensar, e com isso eu vou terminando. Talvez fosse bom a gente pensar nesse dia da Semana Santa, como que nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos nos comportando nesse sentido. Estamos sendo pessoas otimistas que esperançam o mundo? Mais do que isso. São Bento, no século IV ou V, não me lembro agora, escreveu uma regra para os seus monges que podia ser basicamente resumida em duas palavras: orar e trabalhar. Ou dito em latim, né? Ora et labora. Rezar e trabalhar. E será que nós, que nos dizemos cristãos, que estamos vendo esse vídeo, que participaremos da Semana Santa, ainda que à distância, estamos levando isso a sério? A nossa fé deve nos levar a agir.
E não adianta, gente, a gente terceirizar a nossa oração e o nosso trabalho. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fala assim, eu tô precisando tanto de oração, reza por mim, fulano. Reza você! Pra que você tem que terceirizar a oração? É bom que os outros rezem pela gente, claro que é bom, mas é preciso que a gente também reze. Ou então, eu passo o dia vendo canção nova, vendo TV Aparecida, tenho um aplicativo que me ajuda a rezar. Bom, legal. Mas eles não estão rezando por você, eles podem rezar com você. Não negligencie, portanto, a sua vida de oração. Não terceirize a oração. Porque senão vai ficar faltando alguma coisa e o nosso trabalho vai virando simplesmente beneficência, um trabalho de ONG, mas não é trabalho de igreja, é trabalho missionário. Mas também é verdade que a gente não pode terceirizar o nosso serviço aos outros, à humanidade. Eu ajudo lá, ajudo a igreja que sofre, eu dou dinheiro para a Fazenda da Esperança, eu dou meu dízimo. Que bom, continue a fazer isso. Mas o que é que você, como indivíduo, está fazendo para melhorar o mundo? Qual é a tua relação com os pobres? Você conhece alguém que seja pobre? Não só pobre de dinheiro, mas que se sinta pobre de alguma coisa? E o que você tem feito para melhorar a vida dessa ou dessas pessoas? Não terceirize a caridade, não terceirize a oração. Então vamos nesse dia ficar com essa reflexão. Se nós formos de fato pessoas de oração e pessoas de serviço, seremos testemunho, como Lázaro era para aqueles, e as pessoas, ao nos verem, vão também se incendiar com o nosso exemplo. Bom dia e até amanhã.